Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. É interessante aqui, eu não sei se eu falei isso da outra vez, ou eu falei em outra live, que a ação de graças está conectada à oração. Porque a oração ela tem o papel de nos colocar dentro, de nos introduzir na presença de Deus Pai, diante do trono da graça de Deus. Porque a oração, nós estamos cumprindo uma ação sacerdotal, em que nós apresentamos as nossas necessidades, as nossas dificuldades, e de nossos irmãos também, e aí nós intercedemos por nossos irmãos, e por nossa família, e por nós mesmos. E é essa função sacerdotal que Cristo está fazendo agora diante do trono de Deus, na presença de Deus. Nós lemos isso em 1 João, no capítulo 2 de 1 João, no capítulo 1, versículo 2, que ele está por nós diante do Pai. E nós estamos por Cristo aqui na terra. Então, a oração ela nos coloca nessa função sacerdotal. O sacerdote entrava na presença de Deus, além do véu, uma vez por ano, com sangue de um animal, para borrifar em cima do propiciatório da arca. Aquela tampa que tinha aqueles dois querubins, os dois olhando para baixo, né, um de frente para o outro, olhando para a tampa da arca. O propiciatório era justamente a tampa, chamada assim, porque ali Deus se tornava propício para com o homem quando ele via o sangue. Quando ele via o sangue do cordeiro, o sangue do animal, derramado no lugar do pecador. Então o sacerdote entrava ali para cumprir a sua função sacerdotal. Então a oração também tem essa função. Nós somos sacerdotes e cumprimos essa função de sacerdotes tanto em adoração como em oração e intercessão por nossos irmãos. Então, aqui quando fala graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, são as duas coisas que andam juntas, a oração e a ação de graças. Porque quando nós oramos, nós temos também que dar graças. Eu acho que eu vi isso aí num outro estudo, Filipenses 4, isso. Eu sabia que eu tinha abordado esse tema em algum lugar. 4:6, Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Porque quando nós oramos, nós já damos graças, independente do resultado dos nossos pedidos. Porque nós confiamos que aquilo que o Senhor atender ou não atender é justamente o melhor que Ele tem para nós. Porque uma oração, ela sempre é respondida. O Senhor sempre responde as nossas orações. Mas a resposta pode ser sim, não ou espere. Então, se alguém aí está orando por alguma coisa, saiba que pode ser a resposta sim, não ou espere. Seja qual for essa resposta, o pedido deve ser acompanhado de ações de graças. Porque a resposta virá da pessoa mais confiável do mundo, que é o próprio Senhor, do universo, né? Não do mundo, mas de todas as eras, que é o próprio Senhor que cuida de nós. Nós temos o privilégio de termos o discernimento do Espírito Santo para pedir conforme convém, ou conforme a vontade do Senhor, que é falado também na carta de João, tudo o que pedirmos segundo a sua vontade. Não é tudo o que pedirmos receberemos, tudo o que pedirmos segundo a sua vontade. E eu só vou saber qual é a vontade do Senhor se eu andar próximo dele, se eu andar perto dele, observando todo o seu mover, né? Eu sempre me lembro do meu pai, que meu pai ele tinha uma série de expressões
ou da boca, ou dos olhos, ou às vezes com a mão, que a gente, nós que éramos filhos dele, sabíamos o que era. Ele tinha uma linguagem que era uma linguagem muda, mas às vezes na frente de um cara que estava contando farol, né, contando mentira, meu pai fazia assim, ó, dava duas fungadinhas assim, de nariz. E a gente já entendia que ele estava dizendo, não acredite nesse cara, que ele é mentiroso. Essas duas fungadinhas de nariz já eram o sinal para não acreditar nessa pessoa. Então, no andar com proximidade de Deus, nós também temos essa oportunidade de conhecer melhor os seus pensamentos através da sua palavra e ele nos guiar com o olhar, né? Como ele fala naquele salmo, que ele fala, não sejais como a mula, não sejais como o cavalo, Salmo 32, versículo 8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. Eu acho que a outra versão fala um pouquinho diferente aqui. Os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Não te obedecem. Então nós não precisamos de freios e cabrestos. Nós precisamos apenas ficar atentos ao olhar do Senhor, à sua palavra, para sabermos o que Ele quer de nós. O versículo 4 tem uma lição também muito importante para nós, principalmente nos dias atuais. No começo do século XX, muitos filósofos apostavam que a religião tinha acabado, os homens com a ciência, os homens iam ficar cada vez mais inteligentes e conhecedores das coisas, e ninguém ia dar muita bola para a religião, né? E, de fato, a religião perdeu o status que tinha há alguns anos, mas ela tomou um outro rumo. O comunismo, Karl Marx dizia que Deus estava morto, Deus tinha morrido, né? Porque, na realidade, ele não queria concorrência. Ele não queria concorrência. O Estado é Deus. No comunismo, o Deus é o Estado. E quem domina, controla as pessoas é o Estado. E, ao contrário da previsão dele, que Deus havia morrido, Deus não morreu, não. Pelo contrário, as pessoas estão cada vez mais religiosas. Infelizmente, como era de se esperar, religiosas no sentido errado. No sentido corrompido da religião. Porque hoje, como nunca se viu como hoje, tanto espiritualismo, né? Tudo é espiritualismo. Tudo no mundo tem que ter alguma coisa espiritual. Os filmes, as novelas, qualquer coisa tem que ter reencarnação no meio, tem que ter espíritos, fantasmas, coisas do mundo invisível. Então isso apega muito, as pessoas ficam muito atraídas por esse tipo de coisa. E uma palavra que acabou deteriorada em tudo isso é a palavra fé, que nós vemos aqui no versículo 4. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Aqui alguém podia ler a fé da seguinte maneira: porquanto ouvimos da vossa fé e do amor que tendes para com todos os santos. E aí a pessoa fala, está vendo? Fé e amor são duas coisas que a gente tem que ter sempre. Eu tenho muita fé, eu sou uma pessoa que fede mais. Eu sou o que fede mais. Mas a questão é a seguinte: não é de uma fé como a que o mundo proclama que nós nos apegamos. Porque veja muito bem que aí é muito específico o objeto da fé, o endereço da fé, o alvo da fé.
nosso Senhor Jesus Cristo. Eu posso ter muita fé numa pedra, não vai acontecer nada. Eu posso ter muita fé num ídolo, lá na Senhora Aparecida, não vai acontecer nada. Porque não é o tanto de fé que eu tenho na coisa errada ou na coisa inexistente que vai fazer diferente. É o objeto, o endereço ou o alvo da minha fé que importa, que é o Senhor Jesus Cristo. Então eu posso ter fé, pouca fé ou muita fé, mas deve ser na pessoa correta. Deve ser na pessoa correta. Então qualquer outra fé não presta. Não presta para nada. Eu que vim dos meus tempos de incrédulo durante 3 anos, do espiritualismo, esoterismo, espiritismo e outros ismos, eu vejo o quanto tudo aquilo estava errado, porque na realidade a fé que se pregava em tudo isso era a fé no ser humano. Era uma fé no umbigo. Você pode, você acontece, você vai conseguir. Você abriu o YouTube agora, toda hora tem vídeo novo lá de cara falando que você vai ficar milionário. Tem um agora que toda hora ele abre, quando abre um vídeo, abre esse cara, um velhinho, já bem velhinho, mas bem velhinho, bem sequinho. Ele fala assim: por que as pessoas querem ser maçons? E aí ele faz uma propaganda da maçonaria, mostrando que as pessoas querem ser maçons porque elas vão poder enriquecer, elas vão poder ter um círculo de muitas amizades, de muita... Ou seja, isso aí parece Satanás falando, né? Se me adorares, tudo, né? Tudo você vai ter, se me adorares. Então é aquelas promessas, e tudo isso envolve, porque é uma organização, maçonaria é uma organização religiosa, embora não admita isso abertamente, né? Você só entra, só se faz membro dela se você crer numa força superior, numa entidade superior. Você pode chamar Deus, Alá, Ziriguidum, qualquer coisa que for, mas você tem que acreditar numa entidade superior. E porque tem os rituais, tem as coisas que são feitas lá dentro, que alguns dizem ser secretas, né? Mas nem tanto, porque eu mesmo conheci um maçom anos atrás, e ele tinha uma loja, e ele tinha guardado no forro da loja um pacote que ele recebeu dos Gideões Internacionais, um pacote de Novos Testamentos, em inglês e português. E como ele era da igreja presbiteriana, ele falou: Mário, você que gosta de evangelizar, vou te dar um pacote desses Novos Testamentos. Aí ele pôs uma escada lá, abriu a tampa lá do forro, puxou um pacote, tudo empoeirado, grande assim, tudo amarrado com barbante, né, embrulhado em papel crepe, e me deu. Eu, quando cheguei em casa, abri aquele pacote, a primeira coisa que eu notei é que ele não tinha só os Novos Testamentos, tinha vários livretos pequenos, embrulhados juntos ali. E os Novos Testamentos quase que não deu para aproveitar nada, porque o cupim tinha furado tudo, tinha comido grande parte dos Novos Testamentos, estava tudo cheio de furo, né? Então até para você dar de presente para alguém ficaria desagradável aquilo. E os livretos, que acho que ele esqueceu que tinha embrulhado junto, eram os livretos privativos da maçonaria, na qual ele tinha um grau superior. E esses livretos eram todos falando da doutrina praticada dentro da maçonaria. E é coisa que não pode ser distribuída, tudo numerado e tal, é coisa privativa. Eles deram um bom fogo, né? Eu depois eu tinha um fogão a lenha, eu aproveitei e eles ajudaram a fazer o almoço. Mas tinha um lá que era como celebrar a ceia, com pão e vinho. Então alguém fala assim: não tem nada de religião. Claro, cara, como que não tem nada de religião? Tem até uma ceia, uma imitação de uma ceia, com pão e vinho, representando corpo e sangue. Como que não tem nada de religião? Então a religião, ela está impregnada na sociedade, por isso que preciso muito cuidado quando falamos aqui de fé. Porque a fé bíblica,
porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Repare aqui que são duas coisas, ou três coisas que andam juntas, né? Fé, amor, e aí inclui obras, né, também, porque o amor é a expressão da fé para com o próximo, para com Deus e para com o próximo. E depois a esperança que está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Nós hoje temos, lá em 1 Coríntios capítulo 13, nós sabemos que, versículo 13, o último versículo do capítulo 13 de 1 Coríntios. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Porque vai chegar um momento em que nós não precisaremos mais de fé, porque nós veremos o Senhor Jesus como Ele é. Não precisaremos mais crer no invisível. Nós estaremos na presença dEle, vendo Ele assim como Ele é. E não precisaremos mais de esperança também, porque terão se cumprido todas as promessas que nós recebemos. A ressurreição terá acontecido, estaremos já gozando de um lugar na glória com Cristo, então não haverá mais nada a esperarmos. Toda a esperança foi completada ali. Mas uma coisa que permanecerá eternamente será o amor, porque continuaremos sendo amados e continuaremos amando tanto o Senhor como os nossos irmãos lá na glória. Porque o amor, isso que é interessante, isso que é importante, o amor faz parte da natureza de Deus. Deus é amor. Deus é amor. Tem um versículo que fala Deus é amor. Tem um outro versículo que fala Deus é fogo consumidor, mas ele precisa ser fogo consumidor por causa do pecado que entrou na criação. Mas a sua natureza básica, primordial, vamos chamar assim, é amor. Deus é amor. E como que Deus é amor? Porque Deus ama. E Deus sempre amou. Agora, uma coisa muito importante. Somente o Deus cristão pode ser amor. Somente o Deus cristão pode ser amor. Alá, que é o Deus dos muçulmanos, não pode ser amor. Por quê? Porque se ele fosse um Deus verdadeiro, que tivesse criado todas as coisas, antes de todas as coisas existirem, ele não poderia ter exercido amor. Como ele seria amor sem poder exercer amor? No entanto, o Deus bíblico, o Deus do judaísmo e do cristianismo, né? Se bem que os judeus não tinham essa revelação da Trindade. O Deus bíblico é triuno, nós sabemos disso. Ele é Pai, é Filho e é Espírito Santo. São três pessoas, um Deus. Não tente entender, porque Deus é maior do que o nosso entendimento. A natureza de Deus vai além do nosso entendimento. Então, por ele ser Pai, Filho e Espírito, ele podia, antes mesmo de existirem todas as coisas, amar. Amar. O próprio Senhor Jesus fala que ele foi... O Pai o amava. O Pai o amava. Quando o amava? Sempre o amou. Sempre o amou. Desde toda a eternidade o Pai amou o Filho. O Filho, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Era como se tivesse uma ciranda de amor da divindade, por serem três pessoas e um Deus, eles tinham quem amar. Essas três pessoas tinham quem amar. Olha que coisa louca, hein? Olha que coisa louca. Mas elas tinham quem amar. Então, o único Deus verdadeiro que pode ser amor é o Deus bíblico. É o Deus da Bíblia. Então, um dia não precisaremos mais de fé, porque não teremos mais que crer no invisível, e não precisaremos mais de esperança, porque todas as promessas terão se cumprido. Mas
teremos para sempre o amor, porque Deus é amor e Deus já tinha, a Trindade já se amava mutuamente na eternidade antes mesmo de existirem os seres humanos. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.